E agora, vamos falar aí sobre os estaduais, né? Rodada que a gente teve. Tem gente aí que já está se assanhando aí no vídeo. É, cara, vontade que dá de levantar e ir embora, mas a gente tem aí esse compromisso que a gente fez com os nossos parceiros, os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, a galera que está acompanhando, está seguindo no Instagram. Então vamos lá, falar sobre os campeonatos estaduais. Eu vou começar de uma vez aqui, para deixar alguém aí abaixar um pouquinho a bola, falando sobre o Campeonato Paulista, né? A gente teve a rodada 3 aí na semana passada, entre os principais jogos, o Palmeiras ganhou do Água Santa de 1-0. O Corinthians perdeu em casa, né, para o Santos por 2-1. E o São Paulo foi uma partida ali que novamente falaram aí do Thiago Volpe. Alguns erros do ano passado voltaram à tona. Fez um jogo, até teve um momento que reagiu, conseguiu virar, mas finalizou a partida perdendo de 4-3 para o Bragantino. Eu vou pedir para você, Gustavo, começar falando sobre essa partida. Cara, obrigado pela oportunidade aí, né? Quem ri por último ri melhor, ainda tem o Flamengo pra gente falar, tem o Vascão, né? O gigante da colina. Cara, falando dessa partida aí do Bragantino contra o São Paulo, eu acho que fora os erros individuais, né? Dos quais alguns acarretaram em gols, foi uma baita de uma partida. Eu não esperava um 4-3, sinceramente. Eu esperava ou a vitória do. Eu esperava, né? Como sou torcedor São Paulino, eu esperava ou a vitória do Bragantino, ou um empate, ou uma goleada do Bragantino, e não 4-3 de uma reviravolta de uma virada. Como posso falar, cara, a questão do Volpe. O Volpe é um goleiro que, outro dia atrás eu tinha conversado com um amigo meu, que ele fez uma análise clínica, né? O Volpe, ele perdeu a titularidade dele há muito tempo, só que não tinha um substituto. Agora tem o Jandrei. O que o Rogério Ceni esteja fazendo aí é testar, né? Porque ultimamente o estadual ele tem sido dessa maneira encarado pelos grandões, né? Uma maneira de você testar ali modelos novos, jogadores novos, né? Trazer maturidade para os jogadores de base, etc, etc. A gente perdeu por erros individuais, cara. Sinceramente, eu não acho que o Bragantino fez a melhor partida, tá? Porque novamente o Bragantino ganhou uma partida com belos chutes, belas finalizações, que isso tem que ser pautado aqui. O Bragantino, ele é um time que ele ganha muitas partidas, não no jogo coletivo, mas com finalizações. Parece que os caras treinam muito bem finalização, cara. E o Arthur aí, cara, acertou muito bem o chute. O Johan, ex-Palmeiras, ex-Galo aí, conseguiu também acertar um belo chute. Cara, o Volpe para mim é um chama-gol, cara. Acho que o ciclo dele acabou, né? E antes de passar a palavra para o Luan aí, eu quero até fazer uma análise em relação aí à opressão, assim, ao exagero que estão fazendo com o Rogério Ceni, né? Eu sou defensor dele, mas eu não sou, eu não durmo com a mentira, eu durmo com a verdade. Eu sei que falta muito nele, ele é um cara muito teimoso, falta bastante coisa nele. Só que o que acontece com o Rogério Ceni é o que aconteceu com muitos técnicos desde 2013, cara. Eu acho que a maneira como a torcida e a mídia ela visualizou ali a era Crespo e visualizou a era dos outros técnicos, né, os mais antigos, Aguirre, Diniz, Cuca, pelo pouco período de tempo que ficou e agora o Rogério Ceni, eu acho até uma injustiça, né, porque, cara, o Crespo nos trouxe um título há muito tempo, nos trouxe, só que foi um cara que mesmo nos rebaixou. Isso é algo que a torcida ela ignora de uma maneira até esquizofrênica, né? Perdoe o termo. E não faz sentido, cara, porque você pega o Diniz, com um time mediano, ele era criticado por pouco. Ele fazia muita burrice, muitos desastres. A gente foi eliminado aí de todas as competições. Só que o Diniz, ele conseguiu fazer algo, ele conseguiu pôr o São Paulo para jogar. O Crespo, ele conseguiu pôr o São Paulo para jogar, mas, né, é aquela, cara, as questões das lesões, ele não soube gerir ali. Faltou muito também a administração do Crespo. E o Rogério Ceni agora, cara, por pouco, parece que o pessoal ainda tá com a birra dele, da fala do Flamengo lá, quando ele foi para lá. Eu acho que isso é infantilidade. Acho que a torcida do São Paulo, cara, ela tá muito subdividida. E isso é um caos, né? Isso é um caos porque a instituição já tá uma bagunça, né? E a torcida também não ter essa união aí. Isso só faz o time ter menos prestígio ainda. E, cara, meus votos pro São Paulo aí é que, cara,
confiem no Ceni, mas também, né, deem ali um time interessante, né, pô, o cara tá com o Diego Costa para opção de zaga ali, né, e ele elogia ainda o Diego Costa, fala que tem boa saída de bola, né. Mas enfim, né, eu passo a palavra pro Luan aí, falar aí. Cara, só até antes do Luan falar, cara, a hora que você comentou assim que esperava uma vitória uma vitória, uma goleada do Bragantino, a cara que o Luan fez, velho. Tipo assim, bicho, ainda bem que esse cara tá com a camisa do Vasco, esse cara não é torcedor de São Paulo, não, velho. Ah, cara, eu Não, sou sincero, velho. Tipo assim, eu sou sincero. O São Paulo não tá bem, cara. O Bragantino foi vice de Sul-Americana. A gente tem que reconhecer isso. Terminou na parte de cima da tabela. São Paulo brigou para cair, tá em fase de transição. Red Bull Bragantino. Ah, tanto faz. Eu bebo energético mesmo. Sem patrocínio. Vai lá, Luan. esse jogo aí do São Paulo com o Red Bull, a gente vimos dois São Paulo diferentes, da primeira etapa e da segunda etapa, né? São Sim. Paulo do primeiro tempo horrível. Time medíocre, nojento. Tudo que você foi imaginar de ruim foi o time de São Paulo na primeira etapa. Eu acho que vocês vão concordar, e se vocês que não assistiram o jogo, vocês foram ver os melhores momentos, foi um show de Volpe horrores. frangueiro. Ah, não, esse aí eu dei até poucas palavras para criticar. Eu já não tenho mais palavras para elogiar o Volpe. E no segundo tempo, voltou um time totalmente diferente, procurando o jogo, atacando o tempo todo o Bragantino, tanto que conseguiu virar a partida. O Rigoni, que fez um péssimo primeiro tempo, voltou muito bem no segundo, deu assistência para o Caleri, que há pouco tinha sido criticado pelo nosso amigo Ramiel, né? E o Caleri calou a boca dele com gol. E você vê, mesmo quando o time volta jogando bem, não consegue ganhar, perde. É um golaço daqui, outro golaço de lá, que inclusive é o que o Volpe adora tomar, né? O cara nunca toma gol fácil, só toma golaço. A sorte não tá com o lado dele. Ele tem que sair fora. Eu já não vou falar mais nada do Volpe, não. Vou deixar para vocês comentar um pouco aí. Ô, Luan, é só para te situar aí, a questão desse do Volpe, os caras fizeram aí recentemente o compilado do Volpe, só de gols que ele levou, mas só golaço, né, de fora da área. E, cara, deu mais de 15 chutes ali, lá. Foi o que eu te falei. O cara não toma gol Tem gol besta, do toma Michael aí, né? golaço, velho. Ah, Bruno Henrique também, ô, Thiago. Cara, tem gol até do Verdade. Carlos Eduardo. Nossa, cara, Carlos Eduardo, hein? Apesar que ele se encontrou lá no CAP, né? Mas até só para que a gente continuar aqui, a rodada 4 do Paulista, que teria um jogo do São Paulo, né? Que seria justamente o clássico contra o Palmeiras, foi adiado em função do Palmeiras estar aí disputando o Mundial. Hoje a gente teve o Santos empatando em 1-1 com o Guarani lá em Campinas. E o Corinthians, parece que agora o problema era o Silvinho, né? Ganhou de 3-2 do Ituano fora de casa. Vamos ver essa a continuidade como que vai ser. O Guarani, só uma informação, né? O Guarani que a gente vinha comentando, né? Que é um time que está sempre batendo ali na trave na Série B. Acho que esse ano pode ser que esteja mais preparado ali. Claro. Lógico que a Série B vai estar mais difícil, né? Que tem ali alguns grandes clubes, mas que a gente não pode mentir também, são frequentadores cativos, né? A gente tem o clube ali que o glorioso Gustavo está usando uma camisa e o tricolor gaúcho também, que tem um apreço muito grande por essa competição, né? Como o nosso amigo Glauco gosta de dizer, o maior jogo da história do Grêmio foi um jogo de Série B. Os Ô, jacaré já Thiago, conhecem eles quando eles passam lá no Pantanal. Os jacaré já abanam pra eles. Ó, o Grêmio de novo aqui. Thiago, só antes de você fazer a transição aí dos estaduais, quero só pontuar aí essa partida do Santos, cara. Mais um jogo aí que o Santos foi safado pela bela atuação do João Paulo, cara. Esse goleiro é capaz Nossa. de jogar a próxima Copa. Eu não falo isso de brincadeira. Cara, o cara tá numa, não só numa ascensão, mas numa regularidade alta, alta, muito grande, cara. Não, quando eu for falar sobre o Carioca, que você está esperando por isso, né? Eu sei que você está com essa camisa aí, você foi muito premeditado. Eu vou falar uma frase que eu falei, cara, no início de 2021 sobre o João Paulo, mas daqui a pouquinho eu vou estar falando, vou repetir essa frase, o João vai se lembrar. Eu falei no início de 2021 sobre esse goleiro do Santos, cara. Eu vou estar repetindo. Só para fechar sobre o Paulista, a próxima rodada, que é a rodada de número 5, né? O São Paulo vai enfrentar na quarta-feira, agora às 19 horas, o Santo André. O Corinthians ele vai receber em casa também o Mirassol na quinta-feira, às 9h30 da noite. E o Santos, na quinta-feira, um pouquinho mais cedo, às 19h, ele vai receber o São Bernardo. O Guarani, que a gente estava comentando agora há pouco, né? Ele joga contra o Botafogo de São Paulo, que também é um time que tem criado ali um pouco de trabalho para os grandes, né?
A gente encerra aqui essa parte sobre o Campeonato Paulista. Vamos atravessar aí a rodovia Presidente Dutra, vamos desembarcar no Rio de Janeiro para falar sobre o Campeonato Carioca. Essa rodada foi uma rodada muito triste para mim. Os vascaínos e tricolores com certeza estão comemorando. A rodada termina amanhã, tá? Só para frisar, é uma rodada que amanhã ela é fechada com o jogo entre Botafogo e Nova Iguaçu. Hoje o Vasco ganhou 3-1 do Madureira. O Boa Vista ganhou de 1-0 do Volta Redonda. Portuguesa ganhou de 1-0 também do Bangu. Amanhã a gente tem também o Resende, né, fechando contra o Audax. E a partida de hoje à tarde, né, o clássico, o Fla-Flu. O Flamengo perdeu ali no finalzinho, um jogo contra o Fluminense, ficou 1-0. Um gol que alguns disseram que o Hugo poderia ter defendido, foi com a mão um pouquinho fraca, né? Outros comentaram também um pouco sobre a falha de marcação, porque foi uma falta batida de muito longe, para que o Arias, né, o John Arias, tinha entrado no segundo tempo, depois da expulsão do Calegari, fizesse, né, esse gol. Enfim, o fato é que o Flamengo mais uma vez sucumbe diante do Fluminense. Nosso amigo aqui, o Glauco, vai lembrar, antes do Fluminense emendar essa sequência de 4 vitórias contra o Flamengo, eu já tinha comentado com ele que no estado do Rio, o time mais difícil que o Flamengo tinha de se enfrentar era sempre o Fluminense. Não estou diminuindo o Vasco, não estou diminuindo o Botafogo, mas entre os rivais ali da cidade maravilhosa, o Fluminense sempre foi por talvez uma ligação umbilical, né? A questão do Flamengo ter surgido praticamente aí vindo do Fluminense, tudo isso vai saber, né? Mas tem uma ligação entre esses clubes que o Fluminense ele é sempre onde a água engrossa, o caldo engrossa, onde fica realmente mais complicado. O Fluminense pode estar na fase que for, ele vai criar dificuldade para o Flamengo. Bom, antes de eu falar, eu quero passar para o João, porque, cara, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto, a galera me conhece, sabe? Eu gosto de discutir, eu gosto de dar oportunidade. Eu passei pano para o Hugo quando ele começou a perder a cabeça lá atrás, mas existem erros contínuos, repetidos, que aí eu perco um pouco a paciência. Mas eu vou deixar o João falar primeiro aí. O que você achou dessa partida? O que você está achando do nosso Flamengo de forma geral? Então, Thiago, começando aí pelo próprio Hugo, né? Até comentei hoje lá no grupo. Cara, eu tava muito confiante com ele para esse início de temporada aí. Acho que o Diego Alves não é mais o goleiro ideal para o Flamengo há um bom tempo já. Mas eu sinto que o Hugo ele precisa de um certo amadurecimento ainda. E talvez um empréstimo aí para uma equipe mediana, talvez, poderia fazer bem para ele. Poderia voltar, sei lá, daqui um ano e para daí sim assumir a titularidade do Flamengo. Um esquema novo, né, também do Paulo Souza, com 3 zagueiros agora, 2 alas. É um esquema que o Flamengo não é habituado, né? Para quem acompanha aí o Mengão, não é um esquema que nós estamos acostumados, é algo muito novo. Eu acho que leva tempo para adaptação. Acho que os zagueiros ali, Léo Pereira e Gustavo Henrique, não combinam com esse esquema. São 2 zagueiros assim lentos. O próprio Gustavo Henrique, que tem uma boa estatura, não vai bem em bola aérea, chega em todas atrasada. O Léo Pereira, ele até consegue fazer alguns bons jogos, mas é um zagueiro muito inconstante, que não dá para confiar. E o Rodrigo Caio é lesão sempre, né? E o Davi Luiz é o único que se pode confiar, mas tem uma idade avançada também, tem um porte físico que talvez possa deixar a desejar um pouco pelas lesões. Enfim, o Flamengo aí eu acho que vai levar um tempinho ainda para poder adaptar esse esquema. Eu acho que se não trouxer reforços para a temporada, vai continuar sofrendo. Sobre o Everton Cebolinha também, que está sendo especulado, eu particularmente acho um bom jogador, acho que no futebol brasileiro cairia muito bem, só que não é a prioridade do Flamengo do momento. A prioridade deveria ser zagueiro e goleiro. São 2 posições que, que estão falando assim, contrato urgente. E parece que só o Marcos Braz não consegue avaliar isso. Parece que é algo difícil de se fazer. Vai investir agora 55, 60 milhões em Andrés, sendo que dá para você investir ali num bom goleiro, em 2 ótimos zagueiros para chegar, para ser titular, entendeu?
É complicado. Eu sei que o Flamengo está numa boa fase financeira, está ganhando títulos e tudo mais. Tem alguns que até falam que a gente reclama de barriga cheia, mas é que realmente o Flamengo aí penou por anos para chegar no nível onde chegou, entendeu? Então, assim, talvez o torcedor seja um pouco chato e insistente exatamente por isso, porque, porque quer que o time continue nessa boa fase, só que tem algumas coisas que a gente não consegue aceitar. Então, a minha explanação é isso. Cara, assim, só para a gente fechar então aqui sobre o Flamengo, opinião de torcedor, Gustavo, né? Vou dar nome aos bois aqui, né? Você disse o Gustavo é a pessoa que gosta de falar que o flamenguista reclama de barriga cheia. Bom, primeiro ponto, já repetindo algo que eu disse no último vídeo, todo mundo aqui já sabe que eu não sou fã do Andreas Pereira. Não sou também um cara que eu tô pegando um erro para criticar, só que eu acho ele um jogador comum, uma qualidade, uma Exatamente. técnica muito boa, mas ele é um cara comum. E mostrou isso no jogo grande, que é a hora que a gente separa, né, os homens dos meninos. De novo, não é questão de crucificar por ter enfim, falhado naquele jogo que o Gil tá até sorrindo aí, lembra bem. Mas, Foi cara, mérito do Daverson, não foi falha, foi mérito do Daverson de roubar a bola. Você tem que olhar por é, esse lado, entendeu? foi sim, foi sim. Então ali acho que ele já se provou, já mostrou que não vale os 60 milhões que o Manchester United está pedindo, mas o problema não é o Manchester United pedir, né? O vendedor, você está querendo comprar o carro de alguém, o cara vai dar o preço dele, o problema é você Parece que o pagar Flamengo quer isso, cara. pagar, né? Parece que o Exatamente, Flamengo quer pagar. é E o Manchester exatamente o aceita problema. diminuir esse valor para 50 milhões. Se for 50 Cara, milhões, o independente, Manchester já tio. vende. Ô, Tio, Thiago, 10 só para milhões não vai fazer complementar, diferença. o Vene Casagrande, ele soltou uma info agora há pouco que os detalhes aí estão próximos, né, de ser fechado e a venda do Andreas, né, do Manchester para o Flamengo está muito próxima de acontecer. Cara, assim, só para fechar, né? Sobre Andreas primeiro. Não é um cara que vai resolver o problema, já mostrou isso. Pelo contrário, ele acabou criando um problema. Não é um jogador que vou falar minha opinião. Vocês podem discordar à vontade, mas para mim ele não é superior ao Arão em termos defensivos e eu acho que ele não é superior ao João Gomes. Eu acho ele muito parelho com o João Gomes em termos de transição. Então, para que você vai comprar um cara que você tem um jogador desse na base? O Flamengo não gosta daquela antiga frase, aquela antiga máxima, craque, o Flamengo faz em casa? Dá chance para o João Gomes, entendeu? Aí, segundo, aproveitando o gancho de transferência, vai pagar ali cento e pouco, 107 milhões, parece, pelo Cebolinha. Cara, desculpa, tem até um comentário que, numa dessas páginas de notícia do Flamengo, teve um comentário que uma pessoa fez. Alguém tá ganhando dinheiro com isso, né? Porque não justifica. Não justifica. A gente vem desde 2020 sabendo qual que é o problema do Flamengo. Com todo respeito ao jogador de seleção, mas o Isla não dá. Você olhar a dupla de zaga que o próprio João comentou, não dá. O Flamengo, na hora que vai contratar para ataque, ele não tem muito filtro. O Marinho foi uma questão de opção, acabou ficando boa a negociação, porque ele abriu mão, beleza, enfim, tá. Agora, porra, 105 milhões no Cebolinha, não vale. Nem se ele fosse o Cebolinha do Grêmio, não valeria. Não valeria. E eu digo mais, na hora que vai contratar para ataque, não tem filtro. Na hora que vai contratar para defesa, parece que o filtro é pior ainda, porque quando foi trazer, trouxe Bruno Viana, cara. Assim, não dá para entender o que passa na cabeça desses caras. Não dá para entender. O Flamengo precisa urgente de um goleiro, precisa urgente de dois zagueiros, precisa urgente de um volante, que seja um cara bom de marcação. Enquanto isso não acontecer, eu não tenho confiança em título. Título grande, Carioca, cara. Esse jogo aí, o Flamengo perdeu, no outro ano ele tinha perdido também o Fluminense, mas na final acabou ganhando, ok. Mas assim, isso escancara uma situação, uma realidade do clube. E eu vou trazer a frase que eu comentei aqui para você do João Paulo, Gustavo. Em 2021, num outro grupo que a gente tem um santista, o Bruno, nosso amigo Bruno Vox deve estar até assistindo a gente aí, agradecer a presença. Cara, eu falei para ele ano passado, ou seja, tem um ano isso. Falei, cara, o Flamengo podia chegar para o Santos com 15 milhões de reais na mesa, falar assim, me dá esse goleiro aqui. E o Santos ia liberar, porque estava sem dinheiro, estava sem condição financeira, estava assim absurda, né? Gritando, agora teve a venda do Marinho, que ajudou bastante. Ele falou, cara, nem com 15, com 10 talvez o Flamengo conseguiria levar. E assim, é uma coisa que o torcedor consegue enxergar de forma muito, muito cristalina. Precisa de um goleiro, precisa de dois zagueiros. O pior de tudo, o que que é? Que você só tem zagueiro ruim. Aí, o que que você vai fazer? Usa o esquema com três. Você não tem um zagueiro decente, tirando o Davi Luiz, porque o Rodrigo Caio não sai do departamento médico.
Você tem o Noga, que é um menino novo. Ok, vamos supor que você tem então dois zagueiros confiáveis, o Davi Luiz e o Noga. Aí você quer jogar com três zagueiros, cara. Você vai criar um esquema que você precisa de mais um. Para quê? Para botar a cabeça de bagre em campo. O Flamengo fez um jogo muito bom, o Flamengo dominou, o Fluminense praticamente não teve chance, nenhuma chance dentro da área. Todos os chutes do Fluminense tiveram que ser de fora da área. O William Bigode deu um chute numa bola que ficou batendo, voltando ali, ele acabou chutando. O Hugo fez uma grande defesa que ele foi buscar no canto esquerdo. O Fluminense não conseguiu entrar, só que o Flamengo sofre de um outro mal. A torcida que tivesse, torcedor que estiver assistindo isso aqui vai vir brigar comigo igual o Otto reclama. Vocês sabem já do que eu vou falar. Cara, o Gabigol, ele precisa ser banco do Pedro. Ele precisa pegar ali uns 6 jogos em sequência no banco do Pedro. Ele é um ótimo jogador, ele é um ótimo atacante, mas, meu amigo, perder aquele primeiro gol. Se vocês jogam aí agora, aí, ó. Vocês aí, galera que tá aqui, o Luan, o Gil, o Glauco, o Gustavo, vocês que não tenham assistido o jogo do Flamengo, bota no YouTube agora, Flamengo e Fluminense. Você não precisa perder 2 minutos. Com 2 minutos o Flamengo vai chegar triangulando, tocando a bola na área, a bola só pro Gabigol e ele perde o gol. Com 2 minutos de jogo ele perde um gol. Assim, não é um gol fácil, não, mas é um gol que o Pedro eu tenho certeza que ele faria, sabe? Então, são situações assim que acaba atrapalhando demais. O Gabigol, ele já vem já desde o ano passado, assim, num ritmo, ele fez aquele gol contra o Palmeiras ali, que ele realmente achou aquele chute, o único espaço que o Everton não pegaria, mas ele já vinha numa sequência de perder muitos gols. Ele sempre foi um jogador que eu comentava, né? Ele precisava perder dois para fazer um, mas ele começou a entrar numa onda de perder três, quatro por partida para conseguir fazer um. Então eu acho que está na hora de dar uma chance para o Pedro. O Paulo Souza tinha comentado que ia tentar jogar com os três, com o Gabigol pela direita, o Bruno Henrique pela esquerda e o Pedro fechando ali no meio. Eu quero ver isso acontecer, só que eu acho que não tem como, por quê? Porque se ele joga com três zagueiros, ele sacrifica alguém de meio de campo, que seria o Arrascaeta, que para mim é o melhor jogador do Flamengo. O Arrascaeta e o Bruno Henrique são os melhores jogadores do Flamengo. E abaixo deles vem o Arão, Felipe Luiz e o Gabigol. Esses são meus 5 jogadores principais. E agora eu vou aqui também botar, né, o chapéuzinho, né, sandalinha da humildade. Excelente partida do Diego. Ele perdeu um pouco a cabeça, levou um cartão amarelo, acabou sendo substituído por isso. Fez uma excelente partida. Ele foi um grande jogador em campo. Agora é tão curioso essa questão do Gabigol, que o Marinho foi muito mais participativo que ele. O Gabigol vinha, o Flamengo contra-ataque, o Gabigol estragava o contra-ataque. Ele pegava a bola, no lugar dele distribuir em velocidade, parava, levantava a cabeça, rolava para alguém que estava ali do lado pertinho. Eu acho assim, 2021 foi um ano muito ruim para os flamenguistas, não é desmerecendo, diminuindo um vice de Libertadores, um vice de brasileiro, ter ficado ali próximo, ali no quase, né, na semifinal de Copa do Brasil. Muitos times gostariam de estar com esse tipo de performance, porque tem um ganho financeiro, mas um elenco que tem esse nível de salário, esse nível de investimento no elenco, de investimento em estrutura, o CT da forma que ficou. O próprio Paulo Souza comentou isso, né? Um CT nível europeu. Não dá, cara. Você tem que converter isso em título. E como que você faz? Olhando o que está errado. E o que está errado todo mundo sabe. O João comentou, eu comentei. Se você for na rede social do time, do Flamengo, no próprio Instagram do próprio Flamengo, você vai ver lá no comentário do jogo. A gente precisa de um goleiro e de um zagueiro para ontem. Todo mundo comentando esse tipo de coisa. E por que que o Braz está indo buscar o Cebolinha para brigar numa posição que já é de bom nível? Você trouxe o Marinho, foi um ótimo reforço. Não vai ser talvez titular, vai brigar ali junto com o Everton Ribeiro. Agora com essa função de ala, talvez briga até junto com os laterais, mas numa formação antiga ali, naquele 2-3-1 ali que o Flamengo jogava, ele ficaria ali na ponta direita brigando com o Everton Ribeiro, que era a função que em alguns momentos o Vitinho, o Michael fez também, o Michael mais pela esquerda na época. Cara, não entendo. O que precisa ser feito não é feito. O que não tem aquela necessidade urgente, eles vão gastar quase que o orçamento inteiro. Então, assim, cara, eu começo o ano, não é por causa da derrota no clássico, ser pessimista, nada disso não, mas eu começo o ano muito descrente, não pelo jeito que o Flamengo joga. Que ele dominou, acho que foi uma questão, ele teve um pênalti, depois o VAR anulou, muito bem anulado. O Flamengo fez um gol, o VAR anulou por impedimento, foi milimétrico. Já falei sobre isso, né? Eu acho que impedimento milimétrico, eles tinham que deixar a linha mais grossa para ser mérito do atacante do que demérito do zagueiro, como eles já fazem na Premier League, né? Impedimento milimétrico é gol, vambora. Mas ok, foi impedimento, anulou, legal. Então, assim, o Flamengo teve mais oportunidades, só que não converteu. Então, não é nem questão sobre. Impedimentos milimétricos tinha que fazer no Brasileiro de 2020. Pois é, então, mas olha só, 2020, olha só, o Flamengo, o jeito que conquistou o brasileiro, foi nos cacos ali, entendeu? Foi um campeão sem meio que sem merecer. É, e
não justifica, cara. De novo, assim, enquanto eu não ver movimento de imprensa, de mídia, os caras falando, o Flamengo pelo menos tentou trazer um zagueiro de nível, um goleiro interessante para brigar, um lateral direito ali, ou que seja dar chance pro Mateuzinho, e se não servir, faz igual tá fazendo com o Yuri Oliveira, os meninos da base dispensa, vai empresta pro Cuiabá, igual fez com o Max, com o PP, para ver se rende. Tem que fazer isso com o Hugo, concordo com o João. Pega o Hugo, empresta para o Atlético Goianiense, para um Goiás, para um Cuiabá mesmo, para o Fortaleza. Eu acho que vai acabar sendo um bom segundo goleiro para eles, ou até primeiro, dependendo da ocasião. Mas, assim, eu não tenho nenhuma perspectiva de título grande para esse ano, enquanto eu não ouvir falar que o Flamengo assinou com um goleiro, um zagueiro e um volante. Sobre o Campeonato Carioca de forma geral, galera, alguém mais também quer falar sobre alguma outra pontuação? Não, Ah, quero claro só. que o Gustavo quer falar. Não, quero só falar. Não, o Vasco ganhou, cara, mas assim, 3-1 aí, ainda não perdeu, né? O Botafogo e o Vasco são os únicos clubes que ainda não foram derrotados. 2 gols do PEC, né? Quer dizer, 2 gols do Getúlio e um do PEC. Terceiro 3-1 aí. Mas eu vesti mesmo pela provocação, né? Que eu não quero que o Flamengo se dê bem, né? Só que, assim, cara, de tudo que o Thiago falou aí, eu concordo com 98%. Só discordo lá do comecinho, quando ele fala sobre a questão do flamenguista reclamar de barriga cheia. Eu continuo achando que o flamenguista reclama de barriga cheia. O flamenguista médio reclamar de barriga cheia não exclui o fato de que realmente precisa ter melhoras. Só que mesmo com melhoras, eu acredito que os torcedores iriam reclamar. É sempre assim, né? Aquela questão. A gente tem um ponto. A gente está nesse ponto sempre reclamando. Quando esse ponto é sanado, a gente vai para o próximo ponto a se reclamar. Isso é uma coisa muito comum entre o torcedor, cara. Não só flamenguista, mas torcedor comum mesmo, assim, mundial. E sobre os 3 zagueiros que você falou, Thiago, tem uma coisa que é interessante. O São Paulo, em 2007, o São Paulo ele trouxe o Miranda. O Miranda ainda não era ninguém naquela época, né? Miranda, em 2007, ainda estava recém despontando ali do anonimato. Tinha o André Dias e o Alex Silva, né? Vulgo Pirulito. O São Paulo não tinha uma zaga forte. Até então, o São Paulo tinha uma zaga de aposta, certo? E lógico que eu não vou passar pano pro Gustavo Henrique e pro Léo Pereira, que são 2 flops para mim. Para mim não tem mais jeito desses 2 caras darem certo. Só que talvez o fato do Paulo Souza ter usado esses 3 zagueiros seja até por essa carência defensiva de um, entendeu? Porque se os 2 não conseguem dar conta, vamos ver se 3 conseguiria suprir, entendeu? A ineficácia de cada um. Que era o que acontecia com muitos times que jogavam com 3 zagueiros, e esse que eu te falei do São Paulo, né, que se completavam muito. O São Paulo ficou mais de 17 jogos sem sofrer gol, cara. Quer dizer, sem perder. Então, talvez tenha sido isso nessa questão. E eu discordo muito também do fato dele ter. Eu acho que parece que ele entrou hoje a campo com o Felipe Luiz, improvisado na zaga. Mas Eu não. isso era esperado, né? Que o Felipe Luiz fosse fazer um terceiro zagueiro pela esquerda mesmo. Ele é muito bom de desarme, ele fez bons desarmes. O problema dele maior é a velocidade, e ainda bem que ele não estava de lateral hoje, porque o Luiz Henrique do Fluminense é muito rápido e caiu pelo lado dele, mas ele fez uma dobradinha ali que ele, o próprio Andreas estava dando alguns botes ali pela esquerda, então eles acabaram. O Luiz Henrique não teve um jogo lá de muito destaque, né? Assim, O maior cara, destaque da partida mesmo acabou sendo o Felipe Melo. sim, não. Felipe Melo, eu acho que ele é muito desvalorizado, não só pelo torcedor palmeirense, mas ele também é desvalorizado pelo torcedor brasileiro por questões políticas, né, dele ser assumido aí eleitor de um certo alguém, e por ele, Por ter assim, entregado uma Copa. não, sim, eu ia citar isso, mas assim, cara, eu acho que ele é muito desvalorizado. Eu acho que é um dos melhores zagueiros aí da geração dele, quer dizer, desculpa, um dos melhores volantes da geração dele. Para Ele mim, se jogou não. hoje como terceiro zagueiro, né? Na função que, por exemplo, eu imaginaria que funcionaria bem com o Arão, né? O terceiro zagueiro pelo meio, que era o cara que daria um pouquinho mais de saída de bola, aqueles primeiros botes ali na entrada da área, que o Arão é muito bom nisso. Mas assim, eu só discordo num ponto que você falou, porque, por exemplo, se você tem 3 perebas, é melhor você jogar com 2, que a chance de um deles entregar é menor, que você botar os 3 em campo ao mesmo tempo, entendeu? E além disso, sem contar que com 3 zagueiros você tem que tirar alguém de criação. E nesse caso era o Arrascaeta, né? Ele estava titular hoje, mas se o Bruno Henrique tivesse, ele não estaria. Então, assim, você acaba sacrificando um excelente jogador de ataque. Pô, o Arrascaeta, com um tempo que ele teve de final de Libertadores, ele arrumou uma assistência. Então, assim, é muito diferenciado, né? O Uruguai é muito diferenciado, ele não pode ser banco. Eu ia falar também do Flamengo, era em relação ao Gabigol. Cara,
O Gabigol, para mim, ele é um jogador que ele tem algumas características que eu acho que é até a nível mundial, assim. O posicionamento dele, para mim, é muito bom. No Flamengo, pelo menos, né? Não na seleção brasileira. Ele tem uma facilidade para se posicionar bem, para sempre estar ali certo, na jogada certa, de uma maneira meio que automática. Isso é uma coisa que eu sempre falei isso com o Otto, né, que é muito defensor dele. Cara, mas o Gabigol, ele erra muito gol. O Gabigol, ele tinha falado hoje cedo pro João, o Gabigol, ele me lembra um pouco o David, cara. Ex-Cruzeiro, ex-Fenerbahçe, ex-Flamengo também. É um cara que não era um jogador ruim, era um jogador bom, só que ele errava muitos gols, assim, absurdamente, entendeu? E o Gabigol, cara, eu acho que ele tá começando, não chegar ao fim do ciclo dele na carreira, mas ele tá meio que, sei lá, cara, se acomodando, entendeu? Parece que ele não... Você sente que ele não se cobra tanto por aquilo, né? E, sei lá, ele mostra uma irresponsabilidade, uma displicência em muitos jogos, Sim. assim. E a questão do Pedro, cara, eu acho que eu sou suspeito por falar, né? Porque a gente já teve discussões calorosas, eu, Glauco aí, e num grupo de futebol, onde eu defendi o Pedro a patamar mundial aí, porque eu acho que o Pedro ele é muito desvalorizado e muito mal usado, cara. Uma O coisa é dizer que Pedro, ele é desvalorizado, outra coisa é dizer que ele é melhor que o Lewandowski, o Harry Kane. tá bom, mas eu não falei isso. Que o Harry Kane eu Não, aí é o concordo. Barto, aí foi o Bartoski que falou, não foi Não, o Ah, Gustavo. mas o Bartoski falar essas coisas não é novidade, pô. O cara fala que o Wellington Paulista jogou mais que o Hazard é. então, mas voltando, cara, o Pedro, para mim, cara, eu acho até, Rinaldi, que ele seria um dos nomes que o Arsenal poderia buscar, cara. Agora a questão O Glauco. Não, para, cara. Para, vá. Não, opinião. Não, você tem que explicar opinião, cara. Você não é democrático, não? Não, deixa o Arsenal levar o Gabigol, deixa a gente ficar com o Pedro. Não, também não, Não, que para. Gabigol. Para. Não. Em relação ao Pedro, cara, eu acho que um cara daquele porte, com aquela condição física, né, e aquela característica que é quase extinta no futebol hoje, de um centroavante, que ele tem, ser banco, no Brasil É ainda, o que eu cara, te falei. Eu acho tá que numa ele tinha que situação pegar uma sequência de 6 jogos. Ele seria titular hoje, né? Ele iria entrar também durante um período do jogo. Acabou que o Portuga preferiu botar o Lázaro, porque foi logo depois que o Vitinho foi expulso, então perdeu aquele cara de velocidade ali caindo pela ponta. Mas era um momento que era para o Pedro ter entrado. O Pedro, ele merece, ele ajudou muito a criar boas chances nos jogos que ele participou. E, igual eu falei, cara, eu falei aqui sem medo de represália, de depois o pessoal apontar o dedo, o Gabigol acabar virando artilheiro do Carioca, decidir o campeonato que seja. Não tô ligando para Carioca. Que o Flamengo perca a final do Carioca para o Vasco, de goleada, mas ganhe a Libertadores, o Brasileiro, o Copa do Brasil. A questão não é o Carioca, a questão assim que o Pedro tinha que pegar uma sequência de uns 5, 6 jogos, cara. assim. Independente de quem for os próximos adversários e ser titular. Cara, E sabe o que é pronto, interessante? treinador novo, tô testando. Não, Quem que vai sim, criticar? sabe o que é interessante, isso é curioso? Que isso aí já aconteceu. Eu fui tirar prova em relação a isso e aconteceu. Mais em 2020 até. O Pedro, ele já jogou com o Bruno Henrique, ele já jogou com o Arrascaeta. Ele provou que deu certo com esses caras. Então não é uma coisa também dele ter dificuldade de jogar nesse time já encaixado. Ele Pelo conseguiria jogar. contrário, cara, o Pedro conseguiu jogar sem ter esses caras naquela partida fatídica lá que o Flamengo foi jogar contra o Palmeiras sem alguns dos principais, até o Michael deitou naquele jogo, deitou no Marcos Rocha ali, jogou demais, né, o jogo lá, que curiosamente o Flamengo naquela partida estava com o mesmo uniforme que jogou na final da Libertadores. Lembrando que deitar no Marco Rocha não é mérito, hein? Mas o pequeno Misha, naquele momento, ele ainda estava desacreditado. Ali foi quando a bola dele virou. Mas, enfim, o Pedro, 2 vezes, né, contra o Palmeiras, até no ano retrasado, quando o Flamengo foi só com os garotos, né, que estava cheio de desfalque por causa de Covid, aquela coisa toda. O Pedro fez gol. Então, assim, mesmo sem os grandes, ele faz gol. Ele consegue jogar, ele consegue guardar. E, assim, ele é aquele cara que ele não precisa de 3 chances numa partida para guardar um gol. Se ele tiver uma bola ali, mais ou menos, ele é muito bom em bola aérea, coisa que o Gabigol não consegue ajudar, enfim. Mas eu acho que, até a gente estender um pouquinho, né, falando sobre o Carioca, vamos seguindo aqui, a gente tem mais ainda alguns estaduais para falar, o Glauco não vai gostar muito agora, que a gente vai passar Ah, lá para o Rio Grande do Sul agora,
nessa rodada 4, né, do Campeonato Gaúcho. Na semana passada, né, a gente teve ali, no início do mês agora, a gente teve a rodada 3, né, que o Inter empatou em 0-0 com o São Luís, o Grêmio ganhou de 2-1 do São José, o Juventude ficou no 1-1 com o Novo Hamburgo, e o Ipiranga tinha ganhado de 3-1 do União Frederiquense. O Ipiranga, nessa rodada, repetiu o placar contra o Internacional, ganhou de 3-1. A União Frederiquense ganhou de 2-1 do Juventude, e o Grêmio ganhou de 2-0 do Guarani. Glauco, com esse resultado, não definindo o campeonato nem nada disso, né? Mais uma vitória aí do Ipiranga, time que tem dado trabalho para os grandes. Como que fica a perspectiva do Colorado com relação ao estilo de jogo, reforços, como que tá aí o coração do nosso Colorado? Velho, cara, assim, ó, eu procuro ser bem paciente, ainda mais no início da temporada, técnico chegando agora e tal. Só que, cara, o que tá ocorrendo é que a gente não tá vendo evolução, tá? Claro, é quarto jogo, terceiro com o time tido titular. Só que aconteceram umas coisas ontem que eu não entendi. Tipo, o David foi o cara substituído para jogar na ponta no lugar do Patrick, tá? Fazia a ponta esquerda. Ontem ele jogou de centroavante, com Wesley Moraes no banco, olhando ele jogar de centroavante. Cara, esse tipo de jogo, gauchão, o Wesley Moraes tem que estar presente sempre, cara. A gente não viu o exemplo aí na quinta-feira do Real Madrid sem o centroavante contra o Atlético de Madrid. O que o Atlético fez? Botou todo mundo pra frente, não tem centroavante pra nós se preocupar na zaga. Cara, o Ipiranga fez exatamente isso, cara. O Atlético de Bilbao, desculpa. Isso, O, Atlético Bilbao. o Ipiranga fez exatamente isso, cara. O Inter não tinha um atacante, embora o Inter tenha começado o jogo pressionando, uma marcação lá em cima, criou chance de gol com 1 minuto de jogo. O Edenilson errou um pênalti com 10, que vamos comentar sobre o Edenilson também. A galera gosta muito de falar, o Super Ed, Super Ed, Super Ed. Cara, eu tenho minhas ressalvas com ele, cara. Eu tenho minhas ressalvas com ele. Maioria dos jogos, a gente vê ele caminhando em campo esperando uma bola, esperando um pênalti para bater, velho. E agora, nessa nova formação, ele tá sumido cada vez mais. O Bosquilha tentou algo no primeiro tempo, depois morreu. O Heitor, uma pena, o guri é colorado, que nem eu. Pegou 3 gols, né, cara? O que o cara vai dizer, cara? Eu também sou colorado, cara, só que eu não jogo bola, velho. Eu acho que talvez o lugar dele seja a torcida, que nem eu, cara. É assim, cara, mas eu acredito que vai melhorar. Quarta tem um jogo contra o Novo Hamburgo, no Beira-Rio. O Novo Hamburgo é mais uma das tocas também. O Inter não ganha do Ipiranga desde 1992, não ganha no Colosso da Lagoa lá do Ipiranga. Eu nunca vi uma vitória do Inter lá. Esses Então, tabus, cara, são incríveis, né? não, e o Ipiranga é um time tarimbado, velho. É um time que todo ano tá brigando para subir para B, não sobe por um deslize. Esse ano eu não vou torcer para ele subir. Eu torço todos os anos para ele subir, eu não vou torcer para ele subir. Espero que não suba de novo. Eu peguei raiva deles. Os caras jogaram a vida contra nós ontem. O maluco lá que era da base do Grêmio fez 2 gols. Cara, não foi mais por causa que o Daniel nos salvou, velho. Um baita goleiro, diga-se de passagem, Daniel. Baita cara, goleiro. Esse foi um achado. Quanto tempo nós perdemos com o Marcelo Lomba, Braço de Jacaré? Cara, o Glauco. Eu e o Thiago conhecemos, Manuel Lomba, hein? Eu e o Thiago conhecemos muito bem. Gil, ele vai se dar bem aí, Gil, pode ter certeza. É isso que eu ia falar, não. É isso que eu ia falar agora, o Glauco. Cara, sinceramente, o Lomba, cara, é muito mediano. Eu não acredito que o Palmeiras teve a ousadia de repor o Jailson, que estava falecido ali, né, tecnicamente pela idade, com o Lomba, cara. O Lomba é horrível, cara. O Lomba não é melhor Para reserva, eu acho São que jogadores, são goleiros do mesmo nível, velho. Cara, o Lomba não é melhor que o Volpe, velho. Sinceramente, o Lomba ele é muito, sei lá, cara, não é mediano, ele é pior que mediano, cara. O Palmeiras, o Gustavo, o Palmeiras ainda tem o Vinícius Silvestre da base, que pode ser utilizado ainda e brigar a posição com o Lomba. O Vinícius Silvestre é um bom goleiro. Mas ele tá pegando Covid, né? Ele pegou Covid e não foi viajar para o Mundial. Cara, até continuando aqui sobre a questão dos estaduais, né? A gente teve também uma rodada do Campeonato Mineiro, né? Que aconteceu nesse final de semana. O América Mineiro empatou em 1-1 com o Atlético, né? O Atlético de São João del Rei. O Cruzeiro ganhou fora de casa da Caldense por 2-1 e o Atlético Mineiro por 3-0 da Patrocinense, né? Uma vitória tranquila aí do Galo que vem empilhando goleadas aí no Campeonato Mineiro, como era esperado, né?
O Atlético montou um elenco extremamente qualificado, visando aí uma conquista de Libertadores, que no passado não veio, e tentar aí conseguir o bicampeonato, né? Vai ser o terceiro título, mas o bicampeonato consecutivo aí para o Galo, né? A torcida atleticana poder ficar feliz. Até aproveitando uma questão que a gente estava falando aqui do Inter, né? Eu ia até perguntar isso para o Glauco. Já vamos fazer aqui um link agora com o mercado da bola, né? Nosso mercado da bola, o que a gente está falando sobre janelas de transferências antes da gente encerrar. O próprio Galo, que eu comentei agora que venceu por 3-0 nessa rodada do Mineiro, já está aí praticamente certo, né? Com o Otávio, que está chegando do Bordeaux. É um jogador que vem para reforçar ali o meio de campo do Atlético, né? Ele faz ali uma função mais defensiva, um jogador que até na época acho que o Flamengo chegou a sondar em meados do ano passado. Lembro de ter lido alguma coisa sobre isso, uma pena que não foi atrás buscar. Até aproveitando, fazendo mais uma crítica aqui, no Flamengo ele gosta de perder tempo com alguns nomes, ele bota uns nomes na cabeça e esquece, ninguém tira. Ficou ali com o Thiago Maia, né? Aquela negociação para comprar o Thiago Maia, que já estava emprestado, o empréstimo dele ainda ia ser longo. Ficou ali muito tempo em cima de tentar fazer uma negociação com ele, que acabou comprando agora de definitivo ali uma parte do passe. Mas eu lembro de ter lido também sobre o Otávio do Bordeaux. O Muito Inter bom também tá jogador. para. Sim, bom jogador. Bom jogador. O Inter acabou fechando, né? Já com 3 reforços, né? O Bruno Gomes. Fabrício Bustos já ele vem essa semana para Porto Alegre, vem para ficar. Baita lateral, baita Muito bom. lateral. Inter acertou em Abemos cheia. lateral. Abemos Ótimo lateral. nome, Fabrício Bustos. Ele vem já essa semana, o Inter vai pagar uma grana para o Independiente, tinha o rolo da dívida com Cuesta, mas vai ser tudo pago. Então já tinha um pré-contrato assinado com ele, conseguiu a liberação. O Bruno Gomes, vindo do Vasco, tá esperando uma troca de documentos. E alô, torcida colorada, comemorem. O Zé Gabriel tá indo pro Vasco. Nesse pique aí. Podem comemorar. Não, Além do Gabriel do Corinthians, que parece estar acertando também. Que eu tenho uma lembrança dele no Palmeiras. O Gil talvez vai falar. Eu não achava ele ruim no Palmeiras, cara. No início do Corinthians eu também não achei ele ruim, mas os Ele gurias começou bom demais, né, no Cara, Botafogo, antes de ir pro Palmeiras. o problema do Gabriel, que é assim, ele sabe desarmar, mas se precisar dele pra sair jogando, ter uma qualidade maior de um volante, ele não tem. Então o foco dele é desarme. O Inter vai ter que lembrar disso. Eu não acho que é uma boa contratação pro Internacional, não. Nos últimos anos aí, ele não vem fazendo bom campeonato pelo Corinthians. Tanto que até perdeu a titularidade. Vamos ver, cara. Vamos ver. O Dourado aqui também não tá mostrando nada, cara, e vai sair. Dourado aqui já. A galera não quer mais ele, meu. Figurinha carimbada, o Dourado, né? Se vocês Tô no saco quiserem, cheio dele, velho. se vocês quiserem, o Tietchan tá aí, ó. Ah, foi cogitado no Inter também, mas nós temos um negócio para devolver para vocês aqui. Um negócio tatuado, de cabelo loirinho. Nós temos para devolver para vocês, se vocês quiserem. Só vim Nada, buscar pô. aquela Pode deixar mais um tempo, mais um pouquinho, que vocês vão ser muito felizes com o Cruzeiro aí. Pode ter certeza. Não. Cara, o Gil, você pode me falar aí se esse Bustos aí que o Inter tá trazendo, será que ele é do mesmo porte aí que o Vina, que o Piquerez, mano? Então, o Bustos, ele é um lateral argentino, jogou muito no Independente, ele tem muita bola, já foi de seleção, então eu creio que ele vem para agregar muito no Inter. O Inter só tem a ganhar com ele. Ele quase parou no River, né? O Gadiardo ele pediu quase ele. parou no River. O Gallardo queria ele, mas o River, o Independente não quis liberar pro River. Por ser o rival O salário que o Inter ofereceu era maior também, se eu não me engano. Ele já tinha acerto com o Inter. Então, mas o problema maior é que quando chegou a proposta do River, o Independente não quis liberar por ser um rival. Preferiu vender pro Inter. Luan, em relação aí que você falou aí do Gabriel, cara, eu acho que o Gabriel pelo próprio Reinaldo, ele definiu bem, que ele é um cara que ele não tem, assim, aquela técnica para sair jogando. Só que, cara, ele é o primeiro volante, né? Ele é o volante, aquele destruidor de jogada nada. Isso é uma coisa que o Internacional tem muita identidade. Então, assim, é um cara que ainda é novo e ele tem muita gana. O Nuno Mendes, ele era um cara que ele não estava muito bem no Corinthians, né?
ou talvez possa acontecer com o Gabriel, o que ele está no fim de ciclo, possa acontecer com ele mesmo que aconteceu com o Mendes no Internacional. O Internacional gosta desse tipo de jogador brigadeiro, entendeu? E precisa, né, Gustavo? Não tem aqui no Beira-Rio. Vai sair o Dourado, né? Tá em falta aqui no Beira-Rio. O primeiro volante pegador aqui que nós temos é o Lindoso, velho. Quer queira ou não, é o nosso primeiro volante com mais vontade, com mais gana de ganhar, que tem é o Lindoso no Inter, que nem é um primeiro volante de origem, velho. Possa ser que essa mudança de áreas aí dê um up nele, né? Dê um ânimo novamente, ele se saia bem no Inter, pelo menos no começo. É. Dando uns coices já tá valendo. A questão da transferência também do Gabriel, até estava comentando ali na hora, né? Eu lembro dele quando surgiu no Botafogo, né? Ele era um jogador bem difícil, né, de se enfrentar ali no meio de campo. Ele era muito combativo. Eu vejo, né, no Palmeiras, ele acho que foi a melhor fase dele. No Corinthians, eu acho que ele deu uma caída muito grande. Mas, enfim, talvez pode ser essa mudança de áreas para ele pode ser importante até para a torcida também deixar de ver um pouco o Edenilson ali, né? O Pode também, Dourado, né? Chorão. Rodrigo Chorado. Dourado é Temos medo de ser feliz. quase veio parar no Flamengo. Eu não sei o que esses caras têm na cabeça. Seria mais uma daquelas contratações que a gente não consegue explicar nem para uma criança de 5 anos o que está acontecendo. Eu não entendo essas contratações que o Flamengo faz. Se fosse por questão financeira, não tivesse muita grana para poder trazer jogador bom, dá para você usar como desculpa. Não, o clube não está bem financeiramente, por isso que está trazendo essas peças. Mas é um clube que mais tem dinheiro no Brasil, pô. Os caras investem mal demais. Não sei se é burrice, se é falta burrice. da metade de um Aí, cérebro. cara, não sou eu que estou falando. Entra aquilo que eu estava lendo, um comentário numa página. Alguém parece que deve estar ganhando dinheiro, porque não justifica. Como é que É você vai fazer uma Empresário. coisa que é prejudicial para o time? Jogada de empresário. Empresário. Não faz sentido, né, cara? Essas Esse é um ponto que. contratações me lembram Alexandre Matos no Palmeiras, viu? Marcos Braz no Flamengo, Alexandre Matos no Palmeiras, que O trazia uns caras Itair, duvidosos. Reinaldo, e o falaram Itair do Cruzeiro. que o Alexandre Matos era um bom gestor, cara. Eu tenho que ouvir isso ainda hoje em dia. Ô, Não, ô, assustador. Mas, galera, a gente vai encerrando por aqui. Mais um vídeo nosso Marcação Cerrada FC. Agradecer a todo mundo que tem acompanhado com a gente, tem dado feedback bacana aí, principalmente no Instagram. Nossa página do Instagram vem crescendo. Segue lá, Marcação Cerrada FC. A gente vai postando tudo que está acontecendo. Quero agradecer a presença do Luan, do Glauco, do Gustavo, do João, nosso editor de vídeos, e também agora do nosso convidado Gil. Gil, a gente vai contar com você aí mais vezes. É bom ter um palmeirense aqui também. E a gente espera ter pelo menos um de cada clube aí participando com a gente. Próximo vídeo, quem sabe, vamos ter mais um cruzeirense aí também, uma lenda viva dos torcedores do Cruzeiro. Isso Não aí. deu para vir hoje por problemas técnicos, mas tenho certeza que no próximo vídeo ele vai estar presente. Pessoal, muito obrigado aí, boa noite Boa para noite, vocês. cruzada. Até o próximo valeu, vídeo. muito obrigado noite. pela participação.